Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje a nossa devocional está em João, capítulo 4, versos 43 ao 45, que eu faço a leitura agora. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Bom, em primeiro lugar, Jesus foi para a Galileia, mas ele não foi para Nazaré. E ele não foi para Nazaré, um lugar onde ele havia passado a maior parte da sua vida, antes de iniciar o seu ministério messiânico pastoral, por alguns motivos. O primeiro motivo está ali já no verso de número 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. É por isso que ele não foi para Nazaré. Ele foi para a região da Galileia, onde estava Nazaré, mas não especificamente para a cidade de Nazaré. Então, alguns motivos o pastor Matthew Henry lista aqui de por que um profeta geralmente não é recebido muito bem na sua própria terra. Em primeiro lugar, porque Deus honrou os seus profetas quando os chamou para a obra, e também porque nós somos beneficiados por eles, seja pelo pastoreio, como pelo ensino. Em segundo lugar, não são honrados na sua própria terra ou na sua própria casa, muitas vezes por causa do orgulho e da inveja dos seus conhecidos e até parentes, pois estes conheciam então a origem de Jesus e então o depreciavam. Alguns exemplos nós temos na Bíblia com relação a isso. José foi odiado pelos seus irmãos quando profetizou para eles a respeito do futuro, dos sonhos que ele tinha recebido, lembram-se? Davi também foi desprezado por um dos seus irmãos, Paulo foi caluniado pelos seus conterrâneos judeus, e nos lembramos aqui que os próprios irmãos de Jesus falavam mal dele antes da conversão deles, logo após a ressurreição de Cristo. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos exorta desta maneira, lá no capítulo 13, verso 17. Ele então faz essa admoestação à igreja. Ele diz: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E, queridos, é um grande desânimo para um ministro, um líder, estar entre as pessoas, caminhar entre aqueles a quem Deus deu para pastorear, aqueles que não o valorizam, aqueles que não reconhecem o seu trabalho, o seu serviço no meio deles. Mas olha o que nos diz ainda o versículo de número 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então os galileus estavam também em obediência a Deus na festa da Páscoa, que era longe lá de Jerusalém. Mas lá eles estiveram e observaram, viram Cristo fazendo a sua obra, a obra que Deus havia mandado que ele fizesse, não é? Então, quando Jesus volta para a Galileia, ou vai para a Galileia, ele lá foi bem recebido, porque, como eu disse, esses galileus estiveram em Jerusalém durante a festa e lá eles viram todo o bem que Jesus havia feito. Irmãos e irmãs, Jesus não foi enviado por Deus em vão. Alguns não iriam receber bem Jesus, como os moradores de Nazaré, mas outros sim, como os habitantes lá da Galileia. E conosco, no nosso dia a dia, não vai ser diferente. Por sermos cristãos, por vivermos o Evangelho, muitos não vão nos receber bem. Aqueles galileus viram os milagres que Jesus havia operado lá em Jerusalém. E os milagres beneficiaram a muitos, não só dos galileus. Mas mais que isso, o ensino que eles receberam foi-lhes muito proveitoso e edificante. Portanto, esses galileus eles foram muito mais beneficiados até mesmo do que os próprios líderes e habitantes de Jerusalém, que na verdade
esses líderes de Jerusalém foram os que crucificaram a Jesus, não é? Mandaram que os romanos crucificassem e matassem a Jesus. Então, um ensino, uma aplicação para nós aqui sobre esse evento de Jesus, essa ida dele à Galileia, ensina-nos que devemos honrar os nossos líderes, pastores, presbíteros e diáconos, orando por eles e sendo-lhes submissos, pois eles receberam a vocação do próprio Deus para desempenhar o ofício em benefício da nossa alma, pois sabem também que serão cobrados por isso. Façamos isso então, queridos. Oremos e também trabalhemos junto com eles. Essa deve ser a nossa conduta, a nossa prática como membros do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.